Como entender o francês falado rápido? Você tem a impressão que você estuda, mas mesmo assim não consegue entender o francês falado pelos nativos? Não consegue ver um filme sem legenda, e às vezes nem com legenda em francês, e não consegue ter uma conversa natural com os falantes de francês? Se esse for seu caso, ou se você não quer passar por isso, eu já passei por isso. E eu vou dizer que foi algo extremamente frustrante e até angustiante. Eu achava que estava arrasando no francês, né? Porque eu tirava 10 em todas as provas, quando eu estudava lá num curso de francês, lá em Recife, mas na hora de assistir a um filme, eu não entendia bulhufas. E eu percebi que eu estava fazendo um curso de francês em que, quando a gente treinava a compreensão oral, na época era CD, hein? Julguem a minha idade. Colocavam aqueles CDs com áudios, mas eram áudios focados num francês tão artificial, tão lento, com um vocabulário tão controlado para quem estava naquele meu nível de francês, que não tinha nada a ver com o francês que eu ouvia nos filmes, ou que eu ouvia na rádio, ou o francês que eu via nos seriados. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para eu te falar quais são as dicas que eu te dou agora, como fluente em francês e como professora de mais de 4.000 alunos que conseguiram chegar na fluência, 5 dicas para você entender o francês falado rápido, ou seja, para você melhorar a sua compreensão oral do francês. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. E esse é o seu canal do francês da vida real, Afrancesados. Se você ainda não se inscreveu no canal ou se você é novo por aqui, basta apertar no botão vermelho e não esquece também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a nossa primeira dica, que é a dica veja vídeos do francês da vida real. Isso aqui que eu vou te dar vai ser basicamente um passo a passo para você treinar a sua compreensão oral. Se você pegar vídeos do francês da vida real, como, por exemplo, parte de filmes franceses ou quebequenses ou suíços, partes de vídeos de seriados, partes de vídeos do YouTube falados de fato por nativos, você vai pegar isso aqui, ou, por exemplo, diálogos, né? Falados em francês rápido, baseado no francês da vida real, que é o francês usado no cotidiano, você vai ter contato com o francês natural, o francês como ele é falado pelos nativos no cotidiano. Ah, mas Roberta, eu sou iniciante, eu não vou entender nada se eu fizer desse jeito. Nessa primeira etapa, eu recomendo que você continue fazendo isso sem legenda, sem nada, e que você encare isso como uma descoberta. Você não está ouvindo ou vendo aquele vídeo esperando entender tudo. Você quer ouvir os sons, o ritmo do francês, a entonação. Se você entender alguma coisa, não é obrigado você entender nada aqui, principalmente se você está começando do zero. Mas se você entender alguma coisa, às vezes até porque é parecido com o português, você pode anotar aquela palavra, anotar aquela frase no seu caderno ou nas suas notas no celular. Depende de como for a sua organização de estudos. E aí, na próxima fase, você vai ver que você vai aprender muito mais, que você vai entender muito mais desse material. Claro que essas dicas que eu estou dando aqui é para você fazer em sequência com o mesmo material, tá? Você pode repetir 2, 3 vezes, né, esse trecho desse vídeo ou desse áudio, pode ser também um programa de podcast. E, obviamente, se você vai repetir, estudar esse material ideal é que ele não tenha mais do que 15, 20 segundos, principalmente para iniciante. Se você for nível avançadão, você pode pegar um vídeo de mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, 3 minutos até. Vamos agora para a nossa segunda dica, que é ative as legendas ou leia a transcrição do vídeo. O ideal é que você tenha acesso à transcrição e a legendas daquele vídeo que você está estudando, ou daquele áudio que você está estudando. Assim você pode associar a compreensão oral, né, o francês falado rápido, à escrita. E você associando essas duas habilidades do francês, você vai conseguir entender ainda mais. Mas, Roberto, eu não falo nada de francês, como é que eu vou entender o francês escrito? O francês é uma língua que tem 70% de similaridade com o português. As duas línguas são latinas. Isso significa que você, basicamente, já entende muito do francês, mesmo sem nunca ter estudado, porque você fala português. Então, confia em mim. Eu estou falando de você fazer essas duas etapas para você realmente se estimular realmente o seu ouvido a ouvir. Porque quando a gente coloca a legenda logo de cara, a gente vai, né, primeiro ativar os nossos olhos, a gente vai ficar lendo. Então faz nessa ordem que eu estou te falando para você realmente trabalhar os ouvidos. E você só vai ativar as legendas ou ler a transcrição agora nesse segundo momento. Então fica tranquilo, fica tranquila. Será que a sua compreensão melhorou depois de fazer isso ou ainda não? Se ainda não melhorou, não tem problema, porque a gente vai passar para a nossa dica número 3,
que na verdade é uma etapa número 3, né, do mesmo exercício, do mesmo processo, é você ter uma versão lenta do áudio. Ah, mas você mesma falou, Roberta, que não é para ouvir o francês falado lento, que eu preciso ouvir o francês falado rápido, direto, porque ele é o francês natural, ele é o francês nativo. Sim, mas isso aqui não é uma regra absoluta. Para quem está começando os estudos, você tem uma versão lenta e uma versão nativa, quer dizer, no ritmo lento e no ritmo nativo, que é o ritmo natural da fala dos franceses. Isso ajuda demais, porque você pode começar, por exemplo, ouvindo 3, 4, 5 vezes aquela versão lenta, para você ganhar confiança, para você começar a pegar algumas palavras e depois passar para o vídeo ou para o áudio em velocidade nativa. Mas a partir do momento em que você passou para o vídeo nativo, não volta mais para o lento para o seu conforto, tá? Passou para o nativo, agora é nativo. A não ser que você for pegar outro trecho de vídeo, outro trecho de áudio, aí você pode novamente usar o lento. Então, essa é mais uma coisa que pode te auxiliar a melhorar a compreensão oral quando ela é usada como suporte e não como base. Presta atenção, a base do estudo é o francês falado rápido, é o francês da vida real. E o áudio lento ele é usado como suporte para te ajudar a entender o material de francês falado rápido. Vamos agora para a nossa quarta e última dica, que é analise o francês da vida real. Afinal, você não vai ficar só ouvindo e, beleza, se você entendeu só 1%, você não vai parar por aí. O objetivo dessa etapa é justamente você analisar o material que você está estudando. Quais são as estruturas, quais são as frases, quais são as expressões que são mais úteis e usadas no francês da vida real. Onde é que eu posso usar essas estruturas? Em que situações? Em que contextos? Para você entender melhor, o que eu chamo de estruturas são padrões de frases ou pedaços de frases em que você vai poder replicar para criar as suas próprias frases para você falar francês por conta própria e não virar só um papagaio copia e cola. E é sempre importante você estudar e aprender essas estruturas dentro de muitos exemplos e novos contextos, para você entender o real sentido da estrutura e aprender a usá-la e também a aumentar progressivamente o seu vocabulário. Não adianta só você ver a estrutura naquele contexto daquele áudio e deixar para lá. Você pega aquela estrutura, vai ver outros exemplos, vai ver outros contextos para realmente você aprender, para você internalizar o francês e conseguir depois falar ou escrever, se esse for o seu desejo no francês. Mas como é que eu vou fazer isso sozinho, sozinha, Roberta? Eu não sou fluente em francês ainda. Para ser bem sincera, no início realmente é bem complicado você fazer esse exercício, porque você vai ter que selecionar esse material, você vai ter que analisar esse material e você não tem repertório suficiente para analisar o que é de fato útil, o que é de fato usado, o que não é, para trazer novos exemplos. Tudo isso é trabalhoso para quem realmente é iniciante. E você nem tem o conhecimento cultural também suficiente para determinar qual estrutura é mais usada, em quais contextos você pode aplicar de forma adequada ou não, mas é óbvio que você pode usar a internet em seu favor. Você pode usar o Google, você pode usar o ChatGPT, o que você bem entender, para te ajudar nessa busca das estruturas úteis e da análise e de novos exemplos para cada uma das estruturas. Vai ser trabalhoso? Vai, mas não significa que é impossível de você fazer isso sozinho ou sozinha. Mas vai ser bem trabalhoso e bem demorado. É um caminho, digamos assim, que é mais árduo, né? Que é mais difícil. O ideal e o que é mais rápido seria você ter um programa completo, passo a passo, que vai levar você do zero até o avançado, te guiando durante esse teu aprendizado de francês, para você não perder tempo procurando coisas que não vão ser tão úteis assim para o seu aprendizado e nem se perder no meio do caminho. Então, essa jornada de estudos seria muito mais organizada, direto ao ponto, rápida, simples e eficaz. E é por isso que eu aqui te proporia, obviamente, isso cabe a você, se você quer ou não fazer, você entrar no curso de francês Método Afrancesados, porque lá dentro a gente te dá tudo prontinho nas suas mãos para você só dar o play e praticar. E você vai saber exatamente o que estudar, quando, em que ordem, por quanto tempo, porque você vai ter a sequência de técnicas super simples de aplicar para você desenvolver as suas 5 habilidades do francês, que são falar, entender o francês falado, ler, escrever e pensar em francês. E essa sequência de técnicas a gente chama de ritual afrancesados, le rituel afrancesados. Você vai ter tudo explicadinho e prontinho só para você praticar e aplicar. Aulas completas de francês da vida real, explicando cada detalhe de cada estrutura útil do francês da vida real. Áudios em velocidade lenta e nativa, PDFs de apoio para você estudar e revisar, acompanhamento personalizado por 2 anos com a nossa equipe bilíngue para você tirar todas as suas dúvidas de francês e acesso a bônus exclusivos por tempo limitado.
Então, se você quer aproveitar esses bônus exclusivos, aperta agora no izinho ou no link da descrição do vídeo para saber mais sobre o curso e garantir a sua vaga. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui, para eu saber que você gostou dessas dicas mais práticas de mão na massa para desenvolver a sua habilidade comunicativa da compreensão oral em francês. E a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo. Salut! À la prochaine! Salut!